Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está a Minha Página. O que é o Como Está a Minha Página? É um quadro aqui do canal do Orbit, onde a gente analisa toda semana a página, o funil de algum dos assinantes do Orbit Pages. Como que funciona? A gente vai em busca de pontos de melhoria, alguns pequenos ajustes que possam ser feitos nesse funil ou nessa página para gerar resultados ainda melhores. E como que você pode também ter a sua página analisada por nós? Se você é assinante, já é assinante do Orbit de algum dos planos pagos, você pode só responder uma pesquisa que você respondeu por e-mail e submeter a sua página. E se você já respondeu essa pesquisa, fica tranquilo que a sua página já está na nossa lista de espera na nossa fila de espera para ser gravada. Vai ser gravada em breve, beleza? Se você ainda não é assinante, aqui embaixo vai ter um link, você pode conhecer melhor o Orbit Pages, pode fazer o upgrade caso você já tenha o plano gratuito. E depois que você fizer a assinatura, você vai poder também submeter a sua página para nossa avaliação, para nossa análise, para que a gente possa ajudar a performar ainda melhor. Agora a gente vai aqui para a tela do computador. Caso você esteja chegando aqui e seja a primeira vez nesse canal, a primeira vez nesse quadro, o que é o Orbit Pages? O Orbit Pages é um construtor de páginas, páginas de venda, páginas de captura, um construtor de páginas para a internet da forma mais simples que você vai encontrar aí para construir. É o jeito mais simples de você começar do zero e colocar a sua página no ar no mesmo dia. No mesmo dia, Renan, é isso mesmo? No mesmo dia eu consigo? No mesmo dia você consegue. Porque além de você ter acesso a uma ferramenta muito simples de construção, você tem acesso também a modelos prontos. Você vai encontrar alguns modelos, alguns exemplos de páginas prontas para serem usadas, prontas para serem adaptadas para a sua necessidade. Se você não conhece ainda a ferramenta, é só você acessar orbitpages.com. Você vai criar sua conta gratuita, você vai ter até 5 páginas para testar a ferramenta, aprender a utilizar, colocar o seu primeiro funil, as suas primeiras páginas no ar e começar a ter os seus primeiros resultados no marketing digital. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai analisar a página ou funil do Edu Silva. Quem é o Edu Silva? O Edu Silva, ele é personal trainer e ele tem um programa de emagrecimento online, um programa de exercícios físicos voltados para emagrecimento online. Tá? A gente vai analisar tanto a página de captura quanto a página seguinte aqui do Edu. Uma coisa interessante aqui da página do Edu Silva é que você vai ver que ela está muito bem montada, ela está muito bonita, tá muito chamativa, está muito legal. Só que tem alguns pontos que é perceptível que ainda não foram ajustados, que ainda ele utilizou um modelo pronto como base e alguns desses pontos desse modelo pronto não foram substituídos, ainda estão os termos originais do modelo pronto, ainda não foi colocado, por exemplo, nas perguntas frequentes que a gente vai ver daqui a pouco. Não foram colocadas as perguntas frequentes do nicho dele, ainda estão as perguntas do modelo. Então, sempre que você for utilizar um modelo pronto, dá uma olhada se, quando você colocou no ar, não deixou passar algum desses blocos sem ter sido editado. Porque às vezes você pode ter colocado no ar e não percebeu que algum desses blocos ainda precisa de ajuste. No caso do Edu, eu ainda vou conversar com ele antes da publicação do vídeo, mas eu não sei se ele chegou a ver que esses blocos não foram modificados e já colocou a página no ar, ou se ele ainda está trabalhando nela. A gente vai trabalhar aqui com a possibilidade de que ele ainda esteja ajustando, fazendo as adaptações para deixar essa página rodando, né, 100%. Então agora a gente vai para a página. Aqui é uma página de captura, né? O Edu ele construiu um funil de captura. Nesse funil, ele começa com uma página simples, né? Tem acesso imediato a uma aula que vai acelerar o seu metabolismo e ajudar você a secar o seu abdômen. Aqui ele está com uma promessa muito clara, né? A promessa dele não tem o que falar. Aqui ele tem um formulário para acesso, normal. Aqui é um dos pontos onde que a gente
vai ver que precisa de ajuste. Então aqui, veja os benefícios. Benefício 1, benefício 2, benefício 3, benefício 4. Ao invés de listar como benefício 1, 2, 3 e 4, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar um título personalizado para cada um desses tópicos. Um título que tenha força, que já traga um pouco do que vai ser explicado no texto, né, onde tem mais detalhes. Então, ao invés de só enumerar quais são esses benefícios, a gente pode colocar um título, uma ou duas palavras, algo bem sucinto, bem rápido, mas que já traduza um pouco daquela mensagem, porque nem todo mundo vai ter vontade, vai ter disposição de parar para ler os textinhos menores de cada bloco. Então, o título ele serve também para dar um resumo sobre quais são os benefícios que a pessoa vai ter. Aqui ele explica um pouco do que é o meu tempo fit e é isso. O que a gente poderia ainda melhorar nessa página de captura? De novo, eu acho que a página de captura dele está muito bem montada. Dá para ver que o Edu não é um usuário iniciante de ferramenta de construção de página. Ele já tem um certo domínio. Eu não sei se é ele que constrói ou se ele tem algum profissional que faz isso para ele, mas claramente tem aqui um usuário mais avançado de construção de página. Então, ele já construiu uma coisa que é simples, uma página que é simples, uma página que ela tem apenas os elementos necessários, mas que está muito bem estruturada, muito bem montada. O que a gente pode melhorar aqui? O único ponto que eu colocaria seria um botão de ação aqui embaixo, antes da aba final, antes do rodapé da página, um botão que levasse a pessoa de volta para o formulário. Então, se a pessoa passou aqui pela página, ela começou a ler, rodou, viu os benefícios, continuou rodando, viu o que é o meu tempo fit e ela ainda não fez o cadastro dela, então a gente pode colocar aqui um botão de ação linkado no primeiro bloco. E como que a gente pode fazer esse botão? É o que eu vou mostrar agora. Aqui eu já estou criando em outra aba uma página em branco, tá? É uma página simples em branco. Eu vou adicionar um bloco similar ao que o Edu usou, que é um bloco de captura. Aqui eu vou utilizar um outro bloco similar ao que ele utilizou, que é uma caixa com ícones. Aqui embaixo eu posso botar outro bloco similar ao que ele utilizou, que vai ser texto com imagem. E por último, eu vou colocar um rodapé, certo? Aqui eu tenho rapidamente uma estrutura muito parecida com a que ele utilizou. A gente tem um bloco de captura, um bloco de captura. A gente tem um bloco com caixas de textos, onde a gente pode colocar os benefícios. Aqui a gente tem caixas de texto com os benefícios. Aqui tem um texto com imagem ao lado. Aqui também é um texto com imagem ao lado. Embaixo tem um rodapé e um rodapé. Entre esses dois blocos, eu vou adicionar um call to action, um CTA. Eu vou colocar um botão simples aqui. Nesse caso aqui, e é o que eu recomendo para o Edu, eu tiro o título, eu tiro a sub e eu deixo apenas o botão, o texto do botão. Então aqui o que o Edu poderia colocar? Quero acessar a aula agora. Pronto. Aqui ele vai padronizar conforme o padrão dele, a identidade visual dele, seria um fundo preto. O botão, acho que ele está usando laranja, né? Muito laranja. Poderia usar um laranja. Então, e aqui a gente vai mudar. A ação do botão é o que a gente vai mudar nesse caso, tá? A gente vai colocar para ir para a seção na página. Para onde que eu vou? Aqui eu quero ir para uma header com captura, que provavelmente é o mesmo bloco que ele está usando. Certo? Aqui eu tenho o botão. Eu não fiz nenhum ajuste aqui de margem, de topo, de rodapé, de nenhum dos blocos. Então eu não estou fazendo eu não estou me preocupando nesse momento com isso. A minha preocupação é só mostrar como criar esse botão e como fazer esse link
com o bloco de cima, que é o que a gente quer. Aqui eu vou publicar só para a gente fazer essa demonstração. E aqui a gente vai ver minha página publicada. Então, é uma página com uma estrutura. A estrutura em si ela é muito similar à do Edu. E eu criei esse botão aqui embaixo, que clicando nele automaticamente volta pro cabeçalho onde tem esse bloco de captura. Por que que isso é importante? Porque quanto menos esforço a pessoa tiver que fazer na sua página, melhor. Quanto menos esforço para executar uma determinada ação, é mais provável que ela execute essa ação. Então, se essa pessoa já se deu o trabalho de rodar toda a sua página para baixo, facilita para ela. Cria esse botão lá embaixo, que clicando nele, ela volta automaticamente para a parte de cima, para o seu bloco de captura, e daí sim ela pode preencher o formulário, você faz a captura do contato dela e depois tem a oportunidade de vender. Agora a gente vai adiante aqui. Qual é a página da sequência? Quando a pessoa faz um cadastro, ela tem que ir para algum lugar. Para onde ela vai? Normalmente a gente envia ela para uma página de obrigado. Então, aqui o Edu tem uma página de captura que dá acesso a uma aula gratuita. E leva a pessoa para a página de obrigado dele, que é esta aqui. O que tem nessa página de obrigado? Aqui tem um vídeo, que é um vídeo fazendo uma oferta. É um vídeo de vendas. É um vídeo de boas-vindas, né? Mas que também tem essa oferta. Aqui tem algumas características do produto que ele está falando no vídeo. Aqui tem a oferta dele. De 199 por 4 vezes de 5,34 ou 19,90 à vista. O botão que vai levar a pessoa para o checkout de Eduz, onde está hospedado. E aqui tem a aula gratuita, que a pessoa se inscreveu ao final para receber essa aula gratuita, e a aula gratuita está aqui. Aqui tem um outro botão que, clicando nele, vai para uma outra página de vendas. Na verdade, para a página de vendas mesmo. Essa aqui é uma página de obrigado com oferta, e clicando nesse botão vai para a página de vendas de fato, que é essa aqui. Mas a gente não vai para ela ainda. Aqui o Edu usou também o checkout direto na página. Isso é muito legal. Se você tiver essa possibilidade de utilizar, use. Só que o checkout ele tem um detalhe no checkout que você tem que se atentar, que é ele não puxa o seu produto, né, o seu infoproduto, já com o cupom aplicado. Então, se você tem um link com o cupom aplicado, ele não vai puxar a partir com esse cupom. Aqui, o Edu deixou claro isso e botou, né, que é só usar esse cupom aqui, inserir o cupom e vai automaticamente para o preço que é. Isso é legal também porque dá a sensação para a pessoa que realmente está gerando um desconto. Então, a pessoa, ao fazer a inscrição dela e utilizar um cupom de desconto, ela tá percebendo que esse produto realmente custa outro valor e que ele está sendo vendido por um valor muito menor. Isso é a ancoragem de preço, isso é um fator importante, é algo que ajuda a aumentar a sua taxa de conversão. O que a gente percebe aqui na página do Edu? Novamente, é uma página que é muito bem montada. A estrutura da oferta em si, dessa página de obrigado, ela está muito bem feita. Mas tem algumas formas da gente tornar ainda melhor. Eu pensei em duas possibilidades aqui. Antes disso, voltando, aqui é um dos pontos que antes eu falei para você que é muito provável que não esteja finalizada a página do Edu. Por quê? Aqui novamente, característica 1, característica 2, característica 3 e 4. O que é o ideal nesse caso? É, de novo, ter um título, ter uma ou duas palavras que resumam esse tópico. Por quê? Porque vai te chamar mais atenção, vai ser algo que vai motivar mais a pessoa a continuar lendo e não pular simplesmente esse bloco. Se esse bloco está aqui, é porque ele é uma parte importante para a oferta, ele é uma parte importante para ajudar a quebrar objeções, a demonstrar os benefícios. Então,
Sempre que você coloca um bloco na página, ele tem que ser importante para ela, ele tem que fazer sentido, ele tem que ter uma utilidade. Ele serve para demonstrar um benefício, para quebrar uma objeção, para trazer mais valor para uma oferta. E nesse caso é isso. As características aqui vão ajudar a trazer mais valor para essa oferta, vão ajudar a demonstrar os benefícios. Aqui embaixo a gente tem oferta, né? De 199 por 4 vezes de 5,34. Uma coisa que daria para fazer é usar aquele efeito riscado no 199, acho. E como que a gente faz isso? Vou demonstrar aqui. Usar esse bloco aqui de exemplo, tá? De 199 por apenas 4 vezes de 5, acho que é 34, não tenho certeza. Mas é só pra gente ver como ficaria. Aqui eu vou centralizar, vou aumentar o tamanho das fontes, 46, aqui eu vou aumentar mais. Não, acho que tá bom esse tamanho aqui. De 99, e a gente usa esse efeito riscado aqui. Pode mudar a cor do texto também, por exemplo, botar em vermelho o que não é, e por apenas 4 vezes de 5,34, que a gente bota em bold, aqui eu posso aumentar um pouco mais ainda, e botar em verde o que é. Esse verde aqui não ficou, tá um pouco claro demais, vamos mudar para outro. Esse aqui. Percebe o efeito que dá? Então eu estou demonstrando que esse era o valor, mas que não é isso, nesse caso, e que vai ser apenas 4 vezes de 5,34, e daí você pode colocar embaixo, ou 19,90 à vista. Mas você pode utilizar esse efeito aqui também para ajudar a compor oferta. Voltando para a página do Edu. Aqui tem oferta, aqui tem o treino. Aqui tem novamente um CTA e o próximo bloco, né, que é o checkout. Eu teria duas possibilidades, ao meu ver, para a página do Edu, tá? Duas possibilidades de ajuste que eu acho que vale testar. E o que é importante aqui quando eu falo em testar? Todas as sugestões que eu dou aqui no canal, todas as sugestões, tanto desse quadro quanto do outro quadro que eu tô junto com o Orbit, que é o Bota para Fazer, qualquer alteração que eu sugiro é sempre uma possibilidade de dar certo. Então não significa que eu faço uma sugestão e com certeza ela vai otimizar os resultados. Tudo no marketing digital parte do teste e da otimização. É preciso testar para poder otimizar e é preciso ter sempre um parâmetro de comparação para a gente ver se esse teste realmente está funcionando ou não. O que isso significa na prática? Que simplesmente se o Edu pegar essa página, fizer as alterações que eu estou sugerindo e que eu vou sugerir a partir de agora e colocar no ar, ele não vai ter com o que comparar para ver se realmente essas alterações vão fazer diferença ou não. Então, como que pode fazer? Pode criar uma cópia e comparar com a original. Coloca as duas para rodar ao mesmo tempo e compara uma com a outra. Fazendo isso, a gente tem esse parâmetro de comparação para poder ver o que está funcionando melhor. Qual dessas páginas que está conseguindo capturar mais leads ou que está vendendo mais. E depois a gente pode analisar o que tem diferente em uma e em outra. Ah, esse bloco aqui está diferente nas duas. Então, se uma está performando melhor do que a outra, é possível que esse bloco seja um dos responsáveis. Legal. Agora eu posso testar esse bloco em um outro modelo de página com outras mudanças. E assim a gente vai fazendo uma mudança sutil em um lado, uma mudança sutil em outro, para chegar na melhor versão possível. Então, tudo que eu vou falar daqui para frente é importante que, se você vai fazer alguma alteração na sua própria página, você pense nisso também. Não simplesmente faça as alterações e bote para rodar e torça para dar certo. Não é assim que funciona. Ou pelo menos não é o ideal de se fazer. Às vezes pode funcionar, na verdade, mas não é o ideal. O ideal é que você tenha parâmetros de comparação
para entender o que funcionou, o que não funcionou, e caso algo dê errado, caso tenha piorado, por exemplo, a performance, você sabe o que modificar para voltar para a versão anterior e daí fazer um novo teste a partir disso. Aqui na página do Edu, eu sugiro duas possíveis alterações. E o ideal é que elas sejam feitas em páginas separadas ou em momentos separados. Uma delas seria, aqui ele tem um vídeo de vendas, tá? Nesse caso, uma das sugestões é manter esse vídeo de vendas aqui e colocar entre esses dois blocos, entre a primeira dobra e a segunda, colocar um botão levando direto para a oferta. Como que funciona isso na prática? Vamos voltar aqui para o construtor. Então aqui o Edu tem, eu vou adicionar, eu vou excluir esse bloco. O que o Edu tem aqui? Ele tem um bloco de vídeo. Na verdade, eu acho que esse aqui vai funcionar melhor mesmo. Ele tem um bloco de vídeo. Esse bloco de vídeo é onde ele está com o vídeo da oferta. Então ele tem um título chamando a atenção da pessoa, dizendo para ela não pular, que é importante. E em seguida ele tem um bloco onde ele fala das características do produto, enfim. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar entre esses dois blocos, novamente, um botão. Aqui eu já tenho um botão pronto, então eu vou só puxar ele. Tá? Então eu coloquei aqui um botão. Novamente, eu não estou me preocupando aqui com as margens. Isso aqui seria, na hora de construir mesmo a sua página, você vai fazer esses ajustes. Você vai diminuir, por exemplo, a margem superior desse bloco para que ela case melhor com o bloco de cima. Você vai padronizar as cores. Nesse caso, a minha preocupação não é essa, é demonstrar como que vai funcionar. Aqui eu vou adicionar, aqui eu já vou deixar esse como meu bloco de oferta. Então, esse meu bloco é um texto com imagem. E eu vou jogar aqui o meu botão. Vou continuar para ir para a seção na página, mas ao invés de ir para o bloco anterior, né, como ele estava, ele vai direcionar para o bloco de texto com imagem, que é onde está a minha oferta. Então aqui eu vou publicar. Aqui a gente atualiza. O meu botão está aqui. Clicando nele, eu vim para a oferta. Por quê? Novamente, a gente cai naquilo que eu falei antes, de tornar o mais fácil possível, gerar o menor esforço possível para o seu cliente em potencial, para o seu lead em potencial. Se a pessoa tem que ter muitas ações, tem que fazer muita coisa na página, reduz a conversão. Mais gente vai querer desistir de tomar uma decisão ou de executar uma ação. Quanto menor o esforço, mais fácil vai ser para executar uma conversão. Nesse caso, o Edu está fazendo a venda de um ticket baixo, de um produto de ticket de entrada, né? Que é um produto de, nesse caso aqui, ele está custando menos de R$20. Então, se a gente tem uma página com menor esforço, e aqui a gente não tem uma página muito detalhada, porque é uma página de obrigado, ela não é uma página de vendas. Aqui é uma oferta numa página de obrigado de um produto de ticket baixo. Essa é uma estratégia muito comum e que você pode utilizar também nos seus produtos. Se você tem um produto de ticket baixo de R$10, R$20, R$30, vale a pena colocar a oferta direto na sua página de obrigado. Porque a página de obrigado ela não vai ter tantos elementos, você não precisa fazer uma página de obrigado muito longa. Mas para um produto de ticket de entrada, muitas vezes o seu vídeo de venda, se ele está bem estruturado, ele é suficiente para fazer a conversão. Então aqui ele está oferecendo esse produto de ticket baixo. Porém, abaixo disso ele tem a aula. Então, aqui é como se eu tivesse duas ações que a pessoa precisa escolher entre uma e outra para executar. Ou a pessoa executa uma ação de compra, ou a pessoa executa a ação de assistir a aula que ela se inscreveu para fazer. E qual que é o problema disso?
Se eu peço para alguém fazer mais de uma coisa, é possível que ela não faça nenhuma ou que ela escolha a ação que tenha menor valor para mim. Aqui a pessoa tem duas ações para executar, ela tem que escolher entre as duas. Qual é a ação de menor valor para o Edu na página dele? Uma ação é fazer a compra do produto dele de ticket de entrada. A outra é assistir a aula gratuita. Qual é a ação de menor valor? Aquela que não vai gerar dinheiro no bolso, né? Aquela que ele não vai faturar. Claro que a pessoa, ao assistir a aula gratuita, ela está se qualificando mais como um potencial cliente. Por quê? Porque ela está tendo um contato maior com o Edu. Então, ao ter esse contato maior, é possível que no futuro ela venha a comprar dele porque gostou desse conteúdo dele. Mas no momento aqui, eu tenho duas ações quase conflitantes. Numa delas, eu saio da página onde eu tenho a isca, né, onde eu recebi essa isca, esse produto gratuito. E na outra, eu assisto a aula, mas dificilmente a pessoa vai executar uma segunda ação. É impossível? Claro que não. É possível que a pessoa execute depois a ação e queira comprar, mas a gente pode novamente facilitar a vida dela. Como que a gente faz isso? Colocando apenas uma ação para ela executar. Então, que mudanças a gente pode fazer aqui para que ela execute apenas uma ação? A gente pode retirar o vídeo daqui e ela vai receber esse vídeo por e-mail. Então, quando ela fez o cadastro dela, esse formulário ele pode estar vinculado a um e-mail, a uma ferramenta de e-mail marketing. A gente vincula esse formulário a uma ferramenta de e-mail marketing e a pessoa recebe automaticamente um e-mail, é programado, já é automático, a pessoa só vai ter que escrever uma vez esse e-mail e programar ela uma vez. E depois, sempre que alguém se inscrever, automaticamente vai receber essa mensagem. Nessa mensagem vai ter o link para ela poder assistir a aula gratuita que o Edu deu para ela. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é colocar aqui no lugar do vídeo de vendas, colocar a aula gratuita, só que a aula gratuita modificada. Como que vai funcionar isso na prática? Aqui o Edu poderia usar exatamente a mesma aula gratuita que ele tem aqui embaixo, tá? Ele pode usar a mesma aula, mas no final dela adicionar uma oferta, como se fosse uma mistura desses dois vídeos. Então ele termina, ou até coloca no meio, ele pode definir qual é a estrutura que ele quer utilizar para isso. Ele vai colocar a oferta no vídeo dele, na aula gratuita dele, e colocar novamente, colocaria um botão aqui levando para essa oferta ou para um botão de compra. Mas não colocaria as duas coisas ao mesmo tempo na mesma página. Porque daí eu faço a pessoa executar apenas uma ação. Primeiro a pessoa vai ver a aula gratuita para depois ela executar uma outra ação. Depois ela vai ter outro comando para daí sim executar outra ação. Eu não vou ter duas ações conflitantes e simultâneas. Então a pessoa não vai ter um comando de assistir a aula e um comando de fazer inscrição ao mesmo tempo. Inclusive, outra coisa que dá para fazer aqui é deixar essa página mais simples ainda, a página de obrigado. A gente simplifica a página de obrigado no caso de entregar a aula direto nela, deixando apenas a aula. E a gente pode programar que os outros blocos, os blocos de oferta, apareçam depois de um certo tempo. Como que a gente faz isso? A gente vai ver isso agora. Então aqui, digamos que ao invés do meu vídeo de vendas, eu coloquei a minha aula gratuita aqui. Esse bloco aqui é a minha aula gratuita, certo? Esse é o bloco que vai aparecer de cara assim que eu abrir a minha página. Mas eu quero que depois de, sei lá, 5 minutos ou 10 minutos, apareçam os meus outros blocos, os blocos da oferta, como o botão de ação,
as características e benefícios do meu produto e a minha oferta em si. E aqui abaixo da oferta teria um botão também, né, para a pessoa fazer a inscrição dela. Eu vou até colocar aqui para a gente ter todos os blocos. Você percebe como é simples a criação? Em geral, você vai arrastar blocos, ou para cima ou para baixo, e você vai editar cada um deles. Vai personalizar a cor, vai mudar o título, vai mudar o link do vídeo, e é isso. É muito simples, é muito fácil de criar depois que você entende a ferramenta. E a ferramenta ela é muito simples de entender, porque ela é muito intuitiva. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse bloco aparecendo de cara e a gente vai mudar quando que aparece as outras opções. Então, o meu botão simples eu vou colocar para ele aparecer após 600 segundos, que são 10 minutos. Esse bloco também. $600. Esse aqui também. E esse também, só o rodapé que eu vou deixar aparecendo de início. Pronto, mudei essa configuração. Agora eu vou publicar a minha página com essas alterações. E a gente vai fazer o teste aqui. Pronto, é assim que a página vai aparecer de início. Então, vai ter aqui uma chamada. No caso do Edu, seria importante, assista o vídeo antes de fazer essa aula. E aqui o link do vídeo dele e o rodapé. A página, quando a pessoa chega na página de obrigado, a aula dela está aqui e está apenas a aula dela aqui. Não tem mais nada que possa distrair ela, nada que possa fazer com que ela execute outra ação. A única ação que ela tem para executar aqui é dar play no vídeo, assistir a aula dela. No caso aqui eu falei que é importante assistir o vídeo, mas na verdade a chamada seria essa. Aqui está o seu treino. Conforme prometido, segue sua aula completa. Eu vou colocar apenas esse. Não, vou colocar os dois. Aqui está o seu treino. Isso, né? Pronto, tá? A mesma chamada que ele fez lá, tá aqui com a aula disponível. Aqui, só para a gente ver como funciona na prática, eu vou botar um delay de apenas 15 segundos. Não, vou botar 10 segundos para ser mais simples ainda. Mas, na prática, você vai ver quanto tempo dura a sua aula e em qual momento da sua aula você faz a oferta. Para deixar mais ou menos naquele momento para aparecer os outros elementos. Então, se você deu uma aula de 10 minutos e a partir do 11º você fez a sua oferta, você vai deixar aqui 600 segundos para aparecer. Se você, sei lá, dá uma aula de meia hora e não quer que antes de 25 minutos a pessoa veja a sua oferta, que ela preste apenas atenção na sua aula, você vai marcar ali o equivalente a 25 minutos, por exemplo, para depois, né, nos 5 minutos finais dessa aula de meia hora, aparecer a oferta. Esse aqui a gente mantém assim. Acho que eu mudei de todos. Agora a gente atualiza aqui. Atualiza de novo. Pronto. Agora, ó, primeiro aparece assim. Aqui está o seu treino. E olha como em seguida já vai mudar. Pronto. Automaticamente liberou o botão, a oferta, um outro botão que nesse segundo botão você vai colocar, por exemplo, o link do seu produto, o link do checkout do seu produto na Eduz. Ou, né, de outro sistema de pagamento que você utilize. Você vai colocar nesse botão aqui. Se você quiser, pode colocar também um bloco como esse aqui, não tem problema.
Você que vai customizar de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você idealizou para a sua página. Nesse caso, as mudanças que eu sugiro para o Edu seriam essas, seriam ou criar um botão de ação aqui, levando direto para a oferta, e tirar a aula da página de obrigado, ou manter a aula na página de obrigado, mas deixar ela no topo da página. E daí ele pode escolher se ele quer que desde o início já esteja toda a oferta aqui, mas sem um vídeo de vendas. No caso, o vídeo de vendas ele colocaria ao final da aula dele. Ou se ele quer que faça igual a gente fez aqui, de aparecer, esses elementos aparecerem apenas depois de um certo tempo da aula. Essas são algumas das mudanças possíveis que podem ajudar o Edu a converter ainda mais, a ter uma página ainda melhor, ainda mais otimizada. E novamente, é importante que essas mudanças sejam feitas numa página alternativa, numa cópia da página principal dele, e não na página em si. Aqui embaixo a gente tem aqueles pontos que eu já tinha ressaltado, que é provável que a página dele ainda não esteja pronta, ainda esteja em construção. Então, para quem esse produto aqui ainda não está editado, esses pontos aqui, quando você for publicar sua página, revise, veja se você alterou tudo, veja se os nomes estão todos corretos, se não tem nada do padrão do modelo que você utilizou. Então essas sugestões que eu dei, elas são sugestões para teste, são sugestões para realmente tentar encontrar esse ponto de otimização. Talvez tirar as duas CTAs da mesma página, deixar apenas uma, ou colocar essas CTAs de forma separada, primeiro para a pessoa executar uma das ações e depois receber um comando para uma segunda ação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho. Também pode deixar os seus comentários, pode deixar dúvidas, pode deixar sugestões. A gente vai ler tudo, vai responder tudo. E não esqueça de colocar em prática. O mais importante não é você estar assistindo esse vídeo nesse momento, e sim você colocar em prática aquilo que você viu que pode fazer sentido no seu projeto ou no seu negócio. Se você ainda não conhece o Orbit, aproveite para testar, faça sua inscrição, tem o link aqui embaixo. Você tem 5 páginas para testar, conhecer a ferramenta, aprender a utilizar e colocar o seu primeiro funil no ar. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e sucesso!